Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que satisfação poder estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, tratando temas do universo, da filosofia, eu sempre acompanhado da minha caneca filosófica, atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Mas eu volto depois da minha apresentação oficial. E nós vamos debater hoje um tema bastante importante dentro da atmosfera da filosofia, que é a lógica, pessoal, que tem a sua raiz na palavra grega logos, e logos significa palavra, expressão, ou seja, é o esforço que o ser humano confere para explicar alguma coisa no sentido da racionalidade. Então não é qualquer tipo de explicação, mas é uma explicação que antes de tudo tem um respeito pelo argumento racional. Então a lógica está nesse contexto. A lógica é o que? É um instrumento organizador das ideias de maneira mais rigoroso. É claro, né? Onde nós queremos chegar a conclusões mais adequadas, evitando, é claro, os erros. E dentro dessa dimensão da lógica, existem as falácias. Não fica muito distante a palavra falácia de algo falso, ou seja, então existem vários argumentos, eu estou tratando aí com a primeira série do novo ensino médio, eu estou tratando com eles os argumentos falaciosos, ou seja, esses argumentos falaciosos podem nos levar, num primeiro momento, ao engano, ou às vezes alguém que está usando desse tipo de argumentação possa querer trapacear. Ou seja, então estou trabalhando aí com alguns argumentos, de modo especial 7. Eu vou fazer uma reflexão aqui dos 7 tipos de falácias mais comum que nós lidamos no dia a dia. Primeiro, argumento de autoridade. Ele é aceito, pessoal, desde que a autoridade seja conhecedora de um assunto. Nós vivemos num tempo onde se discute muito a questão de bombas, seja elas nucleares, atômicas, hidrogênias. A gente está nesse cenário, infelizmente, de muitos conflitos. Então, se eu pedisse que um físico nuclear fosse fazer uma explicação para uma turma de primeiro ano, uma turma de faculdade, esse físico nuclear, sem dúvida alguma, ele teria autoridade no assunto, porque ele é uma pessoa que domina, que estuda, que conhece, que tem uma certa experiência em tratar, em lidar com aquilo ali. Então o argumento dele é válido. Agora, quando eu pego alguém que tem uma certa autoridade, num outro campo, às vezes num campo artístico, como acontece muito, no campo da esportividade, no campo da música, ele é autoridade naquele segmento, e eu coloco ele para falar de outras coisas que ele domina. Mas eu estou usando porque ele tem autoridade, às vezes ele tem uma certa publicidade, uma certa notoriedade, mas daquilo que ele está falando ele não domina. Então é emprestado, é conferida àquele assunto uma autoridade que ele não tem. Às vezes ele tem pela fama, e às vezes ele acaba nos convencendo, porque é muito comum a gente dizer assim, olha, foi o artista, foi um famoso, olha, foi um esportista, ele que está falando isso aí. Ou seja, o argumento de autoridade só é válido quando a pessoa ela é conhecedora de um assunto. Quando ele não é conhecedor naquela área, ele é usado, às vezes no sentido de que, olha, eu vou conferir aqui toda a minha fama, a minha notoriedade, então esse argumento, ele é falacioso. Um outro argumento bastante importante que nós vemos no dia a dia é a questão da ambiguidade. A ambiguidade significa o seguinte, né? Quando os enunciados, eles não são esclarecidos o suficiente. Então, quando você está numa redação, quando você pega o enunciado para você resolver um problema, às vezes até ali falta recursos, falta palavras, ou às vezes as palavras elas não são suficientes para a gente entender o que está querendo dizer ali. Um exemplo bastante simples é quando eu falo a palavra manga. Eu não sei se eu estou falando, a pessoa que está me ouvindo, ela vai entender, será que é manga que é a fruta? Será que é uma manga de camisa? Hoje estou em homenagem ao Boca Juniors, né? Manga da camisa. Ou será que é um cavalo de raça manga larga? Ou seja, os enunciados, eles não são
esclarecedores o suficiente. Então, a ambiguidade porque tem 2, 3, 4, 5, 6 sentidos, né? O argumento contra o homem, ele consiste no quê? Não aceitar um argumento porque depreciamos a pessoa. Então, às vezes, o argumento, ele tem incoerência, ele tem compatibilidade com a verdade, ele está adequadamente, ele é correto, mas eu esqueço o argumento e passo a atacar a moral da pessoa. Às vezes eu deprecio ela, às vezes eu não gosto dela, então eu falo, você ouviu ele falar, mas ele não paga ninguém, ele é um mau pai, né? Nossa, ele é um mau marido, nossa, ele é uma pessoa muito preguiçosa, muito relaxada, ou seja, eu vou depreciar a pessoa, eu esqueço o argumento e passo a depreciar, atacar a pessoa, ou seja, né, destruir o argumento, não pelo argumento que ele está falando, né? Às vezes até está correto, está encaixado ali, mas pela moral da pessoa, que às vezes eu não gosto dela, tá certo? Um outro argumento bastante interessante, que é muito comum nós lidarmos com ele, é a generalização apressada, ou seja, eu chego a uma conclusão tomando como base poucos elementos. Então, eu vou num determinado profissional, não é? Seja ele da saúde, estou dando um exemplo, hein, gente? E ele mal me atende. Ele cobrou ali pela consulta, ele mal me atende, ele não presta atenção naquilo que eu falo, ele não faz o exame nenhum. Então eu pego aquele elemento que é único, né, e passo a dizer que, olha, todos os profissionais, né, de um determinado ramo da saúde, eles não trabalham direito, eles não analisam direito, eles não tratam o paciente direito. Ou seja, é uma afirmação muito pobre, muito fraca, muito falaciosa, porque eu tomei como elemento um único dia que eu fui lá. Não é? De repente, aquele dia, aquele profissional não estava bem, e eu pego aquilo ali, que é uma maneira só, e eu torno aquilo geral. Eu faço uma generalização apressada. A falácia de acidente, que é uma outra falácia bastante comum, né, no nosso dia a dia, ela consiste no quê? Aplicar uma regra geral a uma circunstância particular acidental. Então, vou dar um exemplo aqui, eu tenho a impressão que todos vão compreender de modo muito simples, né? É claro que nos grandes centros, né, nos grandes mercados, shoppings, acredito que você não pode levar lá o seu animal de estimação, né? Mas vamos imaginar com uma pessoa que é deficiente visual, uma pessoa que usa ali até mesmo de um cão guia para orientar no seu dia a dia. Se eu não me engano, quem faz muito bem isso são cachorros labradores, né, dessa raça aí. Então ele foi treinado, ele foi né, domesticado para ajudar a pessoa, né, no seu dia a dia, na tarefa no dia a dia. Então é claro que não pode entrar com o animal no shopping, mas nesse caso aquela pessoa não está indo ostentar o seu animal. Olha, eu tenho um animal de estimação, ele é bonito, ele é bem cuidado. Não, aquele animal está auxiliando a pessoa que tem aquela limitação. Então essa é a falácia de acidente. Existe uma outra bastante comum que nós vemos no dia a dia, que é a conclusão irrelevante, ou seja, eu desvio da questão principal, né? Existe uma questão principal, né, que está sendo tratada, está sendo debatida, e eu começo a usar outros elementos que não são nucleares, que são rodeadores, né? Eu faço uma afirmação aqui, pego um elemento dali, pego um elemento de lá, e às vezes a questão central, ela não é tratada, né? Eu posso dizer que uma pessoa às vezes bateu na outra, e lá o advogado vai lá para defender essa pessoa, e ele começa a dizer, olha, mas ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um excelente trabalhador, ele é muito honesto. Ou seja, a questão principal foi a agressão, e às vezes eu começo a tirar o foco da questão principal usando de outros elementos. Para fechar a nossa reflexão aqui, existe a falácia de falsa causa, quando nós tomamos como causa aquilo que não é causa real. Então vamos imaginar que nós vamos assistir um jogo do Boca Juniors, lá no estádio do La Bombonera, né? Buenos Aires. Acho que é Buenos Aires, né? Deve ser. Mas enfim, se não for, vocês deixem aí no comentário aí, ok? E vou lá, eu e uma galera, né? E essa galera, a gente chega lá, compra ingresso e tal, coloca a camisa e começa a cantar as músicas deles lá, né, na versão deles lá e tal, e o time do Boca perde, né? Aí eu olho para os meus companheiros, meus amigos, e falo, olha, gente, vocês são muito pé frio demais, vocês vieram aqui, vocês deram azar.
Mas quer dizer, a causa do time ter perdido não foi os meus amigos, não foi a minha presença lá, mas foi o time que jogou mal, que não treinou, enfim. Então a falácia de falsa causa, ela consiste no quê? Você toma como causa aquilo que não é causa real. Pessoal, eu trabalhei alguns elementos aí das falácias, que pertencem à dinâmica da lógica, né? Tentei aqui de forma bastante objetiva e bastante fácil de entendimento, para que você possa aí fazer bom uso dessa reflexão que nós fizemos aqui no nosso humilde canal que trata temas do universo, da filosofia. Até mais!